Meus irmãos, muito boa noite a todos. Boa noite, Josélia. Boa noite, Rita. Mais uma semana, graças a Deus, né? Hoje o assunto vai esquentar um bocadinho. Vou fazer aqui uma leitura inicial do livro Cartas do Coração, chama Prece da União, vai ficar como prece também. Senhor Jesus, concedeste-nos o abençoado caminho da união contigo, desde a manjedoura iluminada até a ressurreição divina, com passagem pela cruz do trabalho e da renunciação, da fé viva e do testemunho santificante. Viajores que somos na estrada redentora que a tua misericórdia nos desdobra, no campo da vida eterna, rogamos-te ainda luz para as nossas sombras, certeza para nossas dúvidas, esclarecimento às nossas hesitações. Auxilia-nos a aceitar o roteiro que teu amor infinito nos traça a benefício da paz e da felicidade de nós mesmos. Que o sacrifício seja para nós uma bênção, a luta uma escola de aperfeiçoamento sublime, o serviço a oportunidade salvadora, o obstáculo o ensinamento maior. O sofrimento um mestre sábio e eficaz. Que as nossas dores sejam emissárias de alegrias, que os espinhos da estrada permaneçam adornados de flores para os nossos corações, e que os percalços e lágrimas da senda constituam renovadas esperanças para a nossa alma sequiosa da tua luz. Assim te suplicamos, porque a nossa união é alegria para os tristes, vitória para os vencidos, consolo para os desesperados, sementeira de imperecível ventura, para quantos prosseguem a retaguarda aspirando a um mundo melhor. Desse modo, Senhor, agradecendo-te a caridade divina da paz com que nos felicitas a alma, neste dia de abençoada luz, esperamos que o teu amor viva em nós infinitamente, que a tua misericórdia nos acompanhe em todos os passos da redenção espiritual, convicto quanto estamos de que em ti encontramos o caminho, a verdade e a vida, com eterna libertação. Cumpra-se em nós a tua vontade, hoje e sempre. É uma prece linda, né? Para todos, né? Não para esse ou para aquele, mas para a humanidade, né? É isso que a gente vai mais ou menos falar hoje. Então, hoje a gente está continuando ainda esse longo capítulo 13, e na semana passada a gente viu que Jesus, como a gente já explicou antes, a dinâmica do Evangelho de Jesus é assim, ele fala um pouco, conta parábolas, tem alguns comentários, e depois tem a movimentação dele, né? A vida dele é toda traçada nisso. Então, ele interrompeu, estava fazendo aquelas parábolas à margem ali do Mar da Galileia, e ele sai dali, indo para um outro lugar. Não assim somente para entrar dentro de casa, mas saiu mesmo, né? Que é o que a gente falou semana passada, né? Falando sobre a questão de como Jesus é desapegado, como a gente deveria ser. Mesmo nesse pequeno tempo que ele ficou encarnado, é sempre marcada por esses sinais, essas dicas que ele vai deixando, né? Através do seu próprio comportamento, não só da sua palavra. Então, Jesus está sempre nessa movimentação dinâmica, né? Para demonstrar que o compromisso dele não é só com esse ou aquele, mas com toda a humanidade. E, e aí o Luiz fala, né, que ele não teve tempo, e também porque naquela época o deslocamento era mais difícil, né? Mas Paulo fez isso. Ele não deu tempo de sair ali em torno, né, da Palestina. Mas ele orienta a missão de Paulo, que deixa claro que ele tinha vindo para a humanidade inteira. Então, nós falamos, né, dos apegos que nós temos aos lugares, às circunstâncias, às pessoas, à cidade, até às vezes o lugar, né, a questão, né, a gente até falou, né, as pessoas, eu que tive restaurante, as pessoas chegam, pedem, querem sentar no mesmo lugar. Se tiver alguém sentadinho no lugar que ela costuma ocupar, ela fica claramente aborrecida. E geralmente também pede a mesma comida, sabe? É muito difícil a pessoa trocar. Então, até esse apego que a gente tem, né? De coisas que a gente tem, né? E aí ele fala que toda forma de prisão afetiva, circunstancial ou material
atrasa o nosso desenvolvimento pessoal. A gente fala, né, até para Alzheimer, né, Neuzélio? Que é bom a gente mudar, fazer coisas diferentes, trocar o relógio, fazer coisas, né? A rotina, a coisa apegada, até a rotina a gente é apegada. Então, esse apego é que vai fazer mal para a gente. E A foi isso que gente tem muita dificuldade, né, com as coisas novas. Quando ele fala assim do lugar, até mesmo a gente assim, você cria aquela rotina, né? Na sua casa, por exemplo, você senta no mesmo lugar no sofá, no mesmo lugar na mesa, né? Eu, por exemplo, até em relação ao café, eu tenho uma xícara especial que eu gosto de tomar café só nela. E confesso, depois que a gente fez esse estudo, que outro dia eu tive visita aqui em casa e alguém, assim, na hora, pus a mesa e tudo, alguém sentou e na usou sua xícara, na sua mesa. a minha xícara, né? E eu fiquei, assim, bem incomodada com isso. Então, como essa questão da gente fazer esse treino, né? E de ter esse cuidado. Porque são coisas que eu aprendi nesse estudo passado que eu fiquei refletindo. O quanto a gente pode inovar, né? Tentar coisas novas, porque realmente, eu falei, gente, qual a questão de uma xícara? Mas se eu Você usar a falou, me mesma lembrei. xícara, você é Eu, tempo. eu até há pouco tempo, eu tomava xícara, eu tomava café e uma xícara era a minha xícara que eu tomava na infância. É lógico que não era uma coisa sentimental mesmo, né? E aí Mas é apego. a funcionária quebrou. Isso já tem um tempo. Ela quebrou e ela ficou muito aborrecida, porque ela sabia da história, que era, sabe, da infância mesmo. Era um jogo de xícaras parecidas. Uma tinha uns quadradinhos, outras tinham umas bolinhas, mas era o mesmo conjunto. E aí, como eu fiquei com as coisas da minha mãe, essa xícara veio aqui para casa e eu fiquei tomando café, né? Xícara, café, leite nela e tinha assim, um certo apego, eu acho. Mas aí quando eu descobri na época, que quando ela quebrou, aquilo talvez, sabe, que não foi tão ruim e foi talvez às vezes até um alívio, porque estava agarrada ali, né? Tinha uma coisa ali, uma infantilidade naquilo quase, né? Embora fosse uma coisa legal, né? Assim, a gente cria esse vínculo emocional com as pessoas, as situações, os lugares e as coisas. Eu acho até legal isso, mas quando você consegue fazer isso a nível mental, É, é não, uma lembrança quando ela quebrou, sadia, eu um não liguei, sentimento não dei aquela gostoso. importância, Mas entendeu? acontece que a gente fica. Eu estou te falando assim, porque eu tive dificuldade. Quando eu vi a pessoa usando, falei, gente, tanta xícara aqui, por que ele pegou logo a minha? Mas não é minha, né? Não, não é. Então, assim, estou simbolizando a xícara, mas existem outros apegos. A questão, assim, do sofá, da toalha de banho, que você, sabe, você gosta, a gente fica muito incomodado com tudo que é matéria, que a gente acha que é uma propriedade legítima nossa, e quando o outro põe a mão. Então, talvez seja assim, nas pequenas coisas que a gente deve fazer esse exercício, né? Porque hoje, mais do que nunca, a gente vê assim, que é um caminho que você vai se apegando a tantos outros, né? Então, eu acho que se a gente começar a fazer um treino assim pelas pequeninas, Pequenas coisas a gente vai passar para as maiores, né? maior. Tem até uma dinâmica que a gente faz, que eu já vi, uma vez eu vi na internet, você pega assim, vai servir um café para várias pessoas. Aí você põe muitas xícaras, todas as xícaras bem bonitas, e no meio você põe uma xícara comum no meio, para ver o que as pessoas. E deixa as pessoas escolherem, né? Aí o mais humilde vai escolher uma xícara comum. Os mitidões, né, os nobres, tal, vão escolher a xícara mais bonita. Eu tenho uma coleção de xícaras aqui que foi da minha sogra, né? Não posso fazer dela, não, porque meu marido nem sonha com isso. Mas é muito bonita. Já andei dando para umas pessoas que bem gostam, tal. Aí autoriza, eu dou um pouquinho. Mas o resto está guardadinho, né, por enquanto. Então vamos ler nosso versículo de hoje, né? Porque o que acontece? A semana passada Jesus saiu, e aí agora o versículo de hoje vai começar a dizer para onde que ele foi, né? A gente tem que saber isso. Então em Mateus, capítulo 13, versículo 54, que diz o seguinte: Após vir para a sua pátria, ensinava na sinagoga deles, a ponto de maravilharem-se e dizerem: De onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes?
Então, como o nosso interesse aqui é realmente saber para onde que Jesus foi, a gente vai se concentrar nessa palavra, na pátria, que o Luiz diz que no grego seria o lugar onde a pessoa nasceu. Mas tem essa liberdade, que ele fala semântica, né? De você, que os evangelistas, que o evangelista, ou aqueles que foram fazendo, compondo o evangelho, eles deixam você englobar também o lugar onde você viveu mais tempo. Aí eu fiquei pensando em mim, né? Porque eu vivi em São Paulo até 25 anos. E já tem 40, quase 42 que eu estou aqui. Então, eu sou hoje, eu sou de São Paulo. Eu posso dizer que a minha pátria, vamos dizer, o meu lugar, meu contexto hoje, meu contexto hoje é mineiro. Eu saí de uma cidade, de uma grande metrópole, que era São Paulo, e lá eu tinha uma vida completamente diferente. Eu não conhecia ninguém, os lugares. Até essa semana, o estudo do Luiz desta semana, que eu assisti, ele vai falar nisso. É muito diferente o contexto de uma pessoa. Se eu ficar ali na porta do asilo, quantas pessoas, porque é mais um que eu fico hoje, quantas pessoas vão passar? Mas lá onde eu morava em São Paulo, quantas pessoas passavam? Eu conhecia elas? Eu não conhecia. Aqui eu conheço todo mundo me conhece. A forma de falar é diferente. Quando eu vou a São Paulo hoje, eles estranham o meu modo de falar, porque eu já falo mais com, não com sotaque, mas com expressões mineiras do que expressões paulistas. Então, praticamente eu posso dizer que hoje, né, se Jesus foi, é isso que eu estou falando, se Jesus foi para a pátria dele, a gente teria que pensar que fosse Belém, porque foi onde ele nasceu, né? Que pátria significa local de origem. Mas aí ele está, se você olhar sobre esse olhar, ele foi para Nazaré, porque foi onde ele ficou mais tempo, onde ele ficou lá na carpintaria, onde ele viveu mais, né? O contexto da vida dele, onde ele foi criado. Então, ele, ele, ele saía, né? Seria mais lógico também ele sair de Cafarnaum para Nazaré, porque é mais perto, né? Não é tão longe. Belém seria muito mais longe. Jesus ficou mais por ali na região mesmo, né? A Então, localização geográfica ali, né, é, favorecia também, né, o que ele ir e tenha ido vir para. dele. Porque ele só ia para essa região, que era mais longe, nas festas, né? É igual, tipo assim, quando eu vou para São Paulo? Vou para São Paulo, talvez para passar Natal, talvez para passar. Que nem isso eu faço, né? A verdade é essa. Eu fico aqui mesmo. O pessoal é que vem de São Paulo para cá. Mas, assim, acontece, né? De você, numa comemoração, e ele fala na Páscoa, em Pentecostes, né? Então, mas não era comum Jesus ir, né, ir tão longe. Ele ficava mais por ali, né? Ao longo de Genezaré. E aí que ele vai falar? Aí ele vai Ele falar. fala do termo, né, Nazaré, em hebraico, né, Uhum. que quer dizer o ramo, o broto, né? Para dar uma ideia assim da árvore genealógica, né? É o lugar que te ensinou a falar, onde você cresceu, te ensinou a amar, que te deu hábitos culturais, né? As pessoas, quando você está num contexto, as pessoas acreditam mais ou menos, né, nas mesmas coisas, né, os hábitos de alimentação e tudo são mais ou menos iguais, né? Então é o lugar onde você vai desenvolver suas raízes, né? Por exemplo, que muitos brasileiros nascem aqui, mas não consideram a pátria o lugar onde vivem, né? Então esse senso de origem, esse pertencimento étnico-cultural, ele tem implicações espirituais sérias, né? O próprio livro no Paulo Estevão, né? O Paulo lá, ele era muito mais do que um patriota, né? Ele tinha o princípio, a princípio, o que ele era? Um nacionalista, né? Que na realidade esse nacionalismo que foi a causa da ruína, né? Então, como que a gente tem que ter esse cuidado com a questão da pátria, do apego, porque tem implicações espirituais sérias aí, né? E ele chama atenção assim, que o limite entre o patriotismo e o nacionalismo, né,
Ele é muito tênue, muito delicado. Você cai E facilmente de um para o outro, né? de um Não para dá o outro. para. É muito E perigoso, né? ele chama atenção isso, a nossa, principalmente, né, para a questão do movimento espírita, né? Porque a gente ainda acha, né, que na realidade nós somos Mais, superiores, né, a superiores, mais outros. inteligentes, porque É, acreditam mas na é, reencarnação, aquela coisa toda. Que os judeus, né? Na questão que ele falou, que tem gente que pergunta para ele se os judeus, se o judeu é um povo inteiro que crucificou Jesus, né? é. Então é Então, sério, né? Aí ele fala da Segunda Guerra, né, que foi a tragédia, né, do Holocausto, onde o nacionalismo germânico, né, exacerbado, escorregou para uma coisa, né, pior e horrorosa, né, que foi uma perseguição xenofóbica, uma coisa horrorosa que custou milhões de vidas. E olha como que é isso, como isso é sério, né? Olha a seriedade que tem um sentimento que você acha que na realidade é uma coisa positiva, mas na realidade, né, traz um aspecto espiritual, uma implicação espiritual séria que pode te levar a desenvolver coisas muito ruins, né? E até adquirir um karma coletivo aí grande, no sentido que a gente deixa, né? Eu acho que é o orgulho exacerbado, né? Você fica se você se achar achando superior, né? pertencente a uma raça, uma pátria, ou qualquer outra coisa assim, sendo superior ao outro. Guetos, né? E é o que ele fala, que é muito sério, eu vou ler para dizer que eu falei, tá? Os maiores nacionalistas, pessoas enfermas no campo do orgulho racial e do orgulho pátrio, reencarnaram no Brasil, né? Porque ele por quê? Porque e muitos deles podemos até ser somos nós, né? Porque o Brasil tem essa miscigenação, né? Olha como é engraçado que eu que morei em São Paulo, eu sei lá, em São Paulo tem de tudo, gente. Tem bairros. Dentro de São Paulo tem o bairro chinês, tem o bairro árabe, tem o bairro italiano, tem o bairro português. Quer dizer, dentro de São Paulo é uma coisa. Tem os nordestinos que vêm e são uma mão de obra incrível dentro da. Eles têm uma criatividade. Eu trabalhei com muitos nordestinos. Eles têm uma criatividade. Eu trabalhei com um rapaz que fazia caixas de papelão. Ele era embalador da empresa. Ele fazia embalagens. E ele fazia assim, tipo assim, pegava uma caixa compridinha assim e fazia, ele cortava, ia cortando ela, fazia ela ficar do tamanho que ele queria para embalar, ficava certinho. Era incrível a habilidade que ele tinha para embalagem, né? E um rapaz que tinha uma simplicidade, numa humildade enorme, nunca vou esquecer dele. E quantos tantos, né? Quer dizer, São Paulo é uma construção, quer dizer, não tem por que a gente ter essa questão que ele fala, né? Que o Luiz até fala, do Sudeste contra o Nordeste, porque nós andamos no mundo. Eu, por exemplo, vim de São Paulo, estou aqui em Minas. Fui muito bem recebida aqui, por que não? Então, a gente tem que, no fundo, somos brasileiros, mas também fazemos parte de um mundo. E tem brasileiro que vai para fora, e tem estrangeiro que vem para cá. Então, a gente está circulando no mundo inteiro. Somos, né? Eu É isso. achei interessante quando ele fala, né, que o Brasil tem a cara do mundo todo. Então, aqui realmente é a possibilidade de fazer o evangelho florescer, né? Como o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, a gente acha que, assim, muitos de nós espíritas, a gente entende isso como se fosse um aspecto, né, de superioridade. E, na realidade, isso daí é para mostrar que a fraternidade tem que imperar. É o evangelho que tem que imperar para que a gente tenha essa cara de todo mundo num processo de cooperação, de troca. Se eu venho lá do Nordeste com uma habilidade, é para que essa habilidade que eu tenho Eu ensino, venha né? para o Sudeste, eu ensine e eu aprenda algumas coisas alguns aspectos culturais, e algum talento que tem aqui no Sudeste que eu possa levar para o Nordeste.
assim como também as questões, né, dos diversos países, né? É uma O troca de quanto experiências, né? eu fiquei pensando num aspecto da culinária, né? Se a gente for analisar, por exemplo, a massa, né? Os italianos, que é né? Se você é, conviver com o italiano mesmo, ele vai achar um absurdo na hora que o brasileiro, que a gente, né? O que você faz? Quebra a massa, né? E joga. Eles, para Nossa isso, Senhora, eles aqui em casa se é uma quebrar é crime, não é? na Mas cadeia. quantas vezes a gente, né, faz isso? Então, quer dizer, mas tudo isso é um processo assim. O molho deles é um molho especial, mas aqui, por exemplo, a gente enriqueceu, né? A própria comida japonesa que veio, né? Se você for analisar assim, o quanto que o brasileiro já enfiou uma goiabadazinha, né? Na comida, fez. Então, isso é um processo de crescimento, né? Por que que eu montei a pizzaria? Porque eu queria comer pizza no forno a lenha. Aqui não tinha, Juiz de Fora ainda não tinha. Então, eu dei um jeito de aprender a fazer. Olha, a vontade da família em todas era tão grande de comer pizza que eu aprendi a fazer, comecei a fazer em casa, deu certo, montei a pizzaria. Está aí até hoje, graças a Deus. Não está comigo mais, mas é uma herança. Então, quer dizer, é uma cultura que É eu trouxe. soma, né? É soma, É não uma é? soma É uma cultural soma. e não uma coisa para dividir. E o nacionalismo é justamente isso, né? Quando você pega tudo isso que teria que ser um conhecimento para ser uma ampliação cultural para todo mundo, mas quando você coloca orgulho em cima disso, e aí fica se achando, né, melhor do que o outro. E Jesus fez isso, né? Ele deixou que todo mundo viesse aqui, porque justamente o Brasil tem essa possibilidade, né, de acolhimento. É isso, aquela prece que você fez no início, né? É isso que ele espera da gente. É o evangelho implantado, Para levando o todos. quê? Para todos. O que é bom e tudo para ficar para todos, coletivamente. Não é uma coisa para criar isolamento, criar separatividade, criar orgulho, criar preconceito, nada disso. É para se ampliar em termos de fraternidade. E eu achei interessante que, assim como ele explicou que Nazaré é o lugar onde vai nascer um broto novo, a Galileia já tem uma outra explicação. Você vê que até o É, lugar que Jesus nasceu ou que ele conviveu tem evangelho dentro dele. O nome, o local, né? Então, aí ele fala que qual que é a origem, né, da palavra Galileia? É Galil Hagoim, né? Não sei se eu falei é, certo. Que é ou seja, a região dos goins, goi, goim, né? Goim, estrangeiro. que é estrangeiro, ou seja, o não judeu. Então, os sacerdotes tinham desprezo pela Galileia. Por quê? Porque até o Anás, quando vai conversar com Jesus, que ele fala, aqui veio, né? Aqui veio, e ele fala que veio implantar o reino de Deus. Aí o Anás fala assim, não, peraí, pode vir uma coisa boa da Galileia? Para ele, porque era um lugar onde era muito miscigenado. Tinham egípcios, babilônios, É, persas, hindus, né? tinha gente do mundo inteiro, porque durante a ocupação dos assírios, né, eles levaram essas etnias todas para lá, e então essa era a região miscigenada. E achei interessante, que eu não sabia disso, que o Públio Lentulus, né, lá no Eu livro também. há 2000 anos, ele prefere morar em Jerusalém, porque como que é? Não, Não, prefere a aqui, Galileia, porque o prefere a clima de Galiléia, Jerusalém incomodava ele, né? incomodava ele porque era frio demais. Eu não sabia disso, né? Eu também achei interessante, não sabia, aprendi agora com esse estudo, né? Aí ele fala porque para um romano, né, muito cosmopolita, Roma era mais familiar. Então aquele clima judaico, né, aquela coisa assim, muito pura, incomoda, porque na realidade é Emmanuel, né? E você vê assim que já tem um histórico, né? Já tem a sementinha brotado lá naquele, né? Para entender o quê? Que o quanto que a variedade cultural seria interessante, né? Para o crescimento. Eu acho que a gente começa a aprender isso.
Nós estamos aqui, né, num período, tivemos aí a questão eleitoral, a questão do Nordeste, que ficou muito evidente, né? É, é, a questão horrorosa ainda, dos desrespeito, né, pelo regionalismo que a gente que viu aí Mostrou, através da... botou para fora, né? Botou para fora que é esse patriotismo, esse nacionalismo disfarçado. disfarçado de patriotismo, que é o que ele fala, né? É. Que vai até dentro do movimento espírita, infelizmente, né? A gente, quem se acha, né, dono, a questão até ele chega a falar, né, da questão do verde e amarelo. Nós estamos nessa questão de bandeira, né? A nossa bandeira tem que ser qual? De Ismael, né? Deus, Cristo e caridade. Se a gente usasse todo mundo essa bandeira, não precisa de outra. Qual que é a outra bandeira que você precisa? Eu até pensei em trazer o texto de Ismael, mas esqueci. Tem um texto de Ismael que fala que está na hora de separar os bodes das ovelhas, que é muito bom, né? Que ele dá a ideia de que ele subiu o morro, e que no morro tá, daí vai ser que você não tem que olhar para trás, você tem que seguir em frente. Se tiver que deixar alguém para trás, você vai deixar, se der, você vai levar. Muito interessante. E aí ele vai para a Revista Espírita, né? De 1863. Lembrar disso, né? Que já ele vai explicar o contexto dela, que na época, outubro de 1863, chama Espíritos Visitantes, que já no tempo de Kardec a gente já tinha a guerra franco-prussiana, que já era uma preliminar, já era meio que uma preparação, né? Era uma paz, mas uma paz armada, já que depois viria a Primeira Guerra Mundial. E os franceses eram extremamente nacionalistas, né? Aquele orgulho, né, de Napoleão. Kardec sabia muito desse assunto, né? Então é um texto que o espírito que se manifesta é François Frankowski, que é um francês, mas de origem polonesa. E eu lembrei, né, porque o hino da França é muito bonito, o pessoal gosta, né? Mas começa assim, ó, Allons enfants de la patrie, né? Quer dizer, chamando para a guerra, né? A maioria, a gente vai falar mais depois sobre os hinos, né? Mas é interessante. Você quer ler aí? Então, esse espírito, né, ele fala o seguinte, o Aloysio chama atenção assim, para a contradição que vai existir na fala dele, né? Porque ele começa o texto falando o seguinte, Ele começa patriota, né? O amor de Deus é o sentimento que resume todos os amores, todas as abnegações. O amor da pátria é um raio desse sublime sentimento. Pobre país meu, infeliz Polônia, quantas desgraças vieram abater-se sobre ti. Quão terríveis são os crimes dos que se julgam civilizados, e como serão castigados os infelizes que querem entravar a liberdade. Aí agora ele já muda o discurso. Ó Deus, lança um olhar sobre este desgraçado país e faze graça aos que, inteiramente voltados à vingança, não pensam que tu os punirás do outro lado da vida. Então ele começa, né, exaltando, né, o amor a Deus acima de tudo, né, e explicando até que o amor da pátria é um raio, quer dizer, é uma fatia, né, uma coisa bem pequenininha. Então ele está mostrando aí, entendendo a grandiosidade de Deus, que seria como o sol, que vai irradiar para todos. Agora o amor pela prata é só um raiozinho que vai iluminar em algum cantinho, né? Mas depois, do mesmo jeito que ele faz isso, que ele exalta isso, ele está pedindo o quê? Proteja a Polônia e puna os outros. Então, na realidade, é uma mensagem assim, de muita contradição. Né? E eu fiquei analisando o quanto que nós espíritos, somos contraditórios. A gente é contraditório com o conhecimento que a gente vai adquirindo, porque se eu tenho um discurso e outra prática, é contradição. Discurso e prática, elas têm que andar juntos, né? Dentro do meu ideal. Então, por exemplo, quando ele faz uma prece aqui, né? Proteja a Polônia e puna os outros, olha a contradição. Né? A gente agora, faz uma prece para Israel, né? E a prece tem que ser o quê? Para todos.
Eu fico analisando assim, como o hábito diário, né? A gente ora para quem? A família, para os Para a filhos. família, para os filhos. Quando a gente deveria orar por todos, o tempo todo. Porque o outro vai ter uma influência na minha vida e eu vou influenciar o outro. A gente já viu isso nos diversos estudos. O tempo todo a vida é fluxo e refluxo. Eu vou dando e recebendo, vou dando e recebendo. Então, se eu oro só para o meu guetinho familiar, eu estou fazendo o quê? Eu estou usando de um nacionalismo. Eu estou sendo contraditório dentro daquilo do ensinamento maior que eu estou aprendendo. Né? Que é o que ele fala, a gente tem amor pelo Brasil, mas não por todos os brasileiros. Né? É. E tem gente que ainda fala assim, deseja a morte dos assassinos, né? Quanta gente, esse povo tinha que desaparecer. Nós, espíritos, a gente acredita, nós acreditamos de vida além da morte? Se a gente acredita, por que a gente deseja a morte do outro? E é o que ele fala, né? Se aqui é um lugar de refazimento, o bandido, o corrupto, está aqui pelo mesmo motivo que nós. Qualquer um de nós, né? É eu gosto muito dessa frase do Chico, né? Que ele, quando ele foi visitar uma penitenciária, né? Aí que perguntaram para ele o que é um bandido, né? Aí ele falou, somos todos nós, quando descobertos. Quando descoberto. Entendeu? Porque às vezes aquele lá cometeu um delito, e o delito dele já está assim, escancarado para a coletividade. Agora, e os nossos delitos que estão lá, ainda camuflados, escondidos, vestidos com uma persona assim. Como Né? ainda somos, né? Como ainda somos Judas, somos. Que hora que a gente é Judas, que hora que a gente é Tomé. É o Pedro que nega. Pedro que nega. Eu acho que a personalidade de Pedro é a que mais se enquadra, porque o tempo todo. Se eu conheço o ensinamento de Jesus, se eu estou contrária a ele, o que eu estou fazendo? Estou negando. É um desafio aí grande que a gente teria. Né? E aí, quando eu penso assim, ter essa condição de orar, sabe? Como um assassino. É igual, por exemplo, quando um palestrante uma vez falou, me incomodou muito, que ele falou que quando chegava um bêbado na porta da casa, que estava no meio da palestra, chegava um bêbado que eles convidavam para se retirar. Isso é triste, gente. Você tem que acolher, ele foi ali. Né? A gente tem casos lá no Centro Francisco de Assis, acontece. Não vou deixar que você vai deixar ele na palestra incomodando, mas tem outro lugar da casa, carrega ele, né? Dá uma coisa para comer, conversa. Ele foi buscar amparo. O que ele foi fazer lá? Quem que levou ele ali? Ele foi encaminhado, então você tem que acolher. Pode deixar de acolher, não. Né? Talvez seja o mais necessitado de todos nós, né? Pois é. E aí, como a gente perde a oportunidade de ajudar. Isso que é o pior. Porque é uma oportunidade na sua vida. E como a nossa tolerância é zero, eu penso assim, está incomodando a palestra, está me incomodando, eu vim aqui, né, para assistir. Não vim aqui para atender bêbado. Agora, qual que seria a pergunta? Eu vim aqui para aprender o quê? A doar. Eu vim à casa espírita buscar ser mais tolerante, aprender a ser mais paciente, mais perseverante, né? Entender mais o sentido de cooperação, né? E agora, né, ele faz uma pergunta, né? Kardec realmente com as perguntas dele, era uma coisa inacreditável, né? Numa França, olha a pergunta. Nacionalista, né? Atrevida que ele faz, olha. Os espíritos conservam após a morte o amor pela pátria? É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, sua pátria está onde eles têm mais pessoas que lhes são simpáticas. Então, olha o que é o espírito
evoluído, né? Qual que é a pátria dele? O universo. Universo. Muito segue, né? Ou Olha, a seja, quem situação tem amor à pátria, a pátria carnal, né, digamos assim, a brasileira, brasileira, carnal, mineira, nós sei lá estamos o na quê, evolução, ó. ou seja, atrasado, né? Não falou, Espírito né? Eu sei que ele atrasado. parecia aquela coisa assim, né? Eu me lembrei de um patrão que me chamou de burro uma vez, e aí eu falei, aí eu fui lá pedir as contas. Aí ele me chamou de volta, né? Aí eu falei, não vou trabalhar com pessoa que acha que eu sou burro, porque eu acho que eu não sou e tal. Aí passou. Aí ele me convenceu, conversou comigo, fizemos as pazes e continuei. Passou um tempo e ele falou assim, a senhora há de dizer que isso não foi muito inteligente. Ou seja, me chamou de burra do mesmo jeito, mas de uma forma educada. Então, o que o Kardec fez aqui? Falou que quem é evoluído não é superior, ou seja, quem é evoluído não tem amor à pátria, ou seja, os atrasados é que tem. Falou, deu o recado, Olha, né? olha, ele faz uns comentários, o Kardec, mas tem uma partezinha que ele fala assim, ó, tudo que aqui se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito e as coisas às quais o homem atribui a maior importância. São tão pueris aos seus olhos que os espíritos encontram poucos atrativos nelas, a menos que tenham sido chamados com o objetivo de colaborar para o progresso da humanidade. Então, assim, quando eles vêm, né, só para colaborar, porque tudo que acontece por aqui, esse amor à pátria, essa coisa toda que a gente acha que é uma grande coisa, para eles não tem significação nenhuma, né? E ele cita, eu peguei a letra do Imagine, a O tradução John da letra Lennon, né? do John Lennon, porque você vê a visão, né, do espírito, do que é realmente, né? Porque olha o que fala, ó, imagine que não exista paraíso. É fácil de você tentar. Se você tentar, nenhum inferno sobre nós, acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não há países, não é difícil. Nenhum motivo para matar ou morrer, nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que algum dia você se junte a nós e o mundo será um só. Imagine que não existam posses. Eu me pergunto se você consegue. Sem necessidade de ganância ou fome, uma irmandade dos homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. E espero que algum dia você junte a nós e o mundo viverá como um só. Não é? Lindo, né? É um É visão mesmo. visionário. É um visionário que além muito de onde nós estamos hoje. Nós não temos ainda condição de achar isso. Nenhum de nós vai fazer isso agora. Ainda somos patriotas, ainda somos nacionalistas, né? Nada por que matar e nada por que morrer, gente. É E grandioso você demais, vê, né? Neuza, eu fico Se pensando, você separa isso tudo aí, né? Você vê essas disputas por terra, por território, por posse, por poder. Então, isso vê tudo aqui é que essa cria isso. situação que a gente está vivendo agora. Quer dizer, Deus mandou uma pandemia, nós ficamos tudo dentro de casa, trancado, doido para abraçar um ao outro. Podia vir não é? As pessoas mais carentes, principalmente. Gente, podia, se você fosse, você pode dar um abraço hoje, ela ia escolher em quem? Se era americano, japonês, chinês, polonês? Não, ela só queria abraçar alguém, qualquer pessoa servia para ela. Agora, nós acabamos de sair, é recente ainda, e as pessoas já estão se estranhando. Que é o que ele fala, né? Nada melhor para juntar, para tirar a fronteira, do que todo mundo dependendo da mesma vacina. Nós passamos por isso recentemente, precisamos de vacina, precisamos da vacina dos Estados Unidos, precisamos da vacina da China, precisamos estar juntos, produzir a vacina. Eu me lembro muito claramente da frase do líder lá da OMS: enquanto não estiverem todos salvos, ninguém está salvo, porque o vírus não tem fronteira. Né? Igual o Luiz fala, o vírus é igual o Deus, só para onde quer.
Você pode botar um muro, você pode fazer o que for. Mas, infelizmente, ainda não se aprendeu. Ainda existe essa questão regionalista, essa questão de apego que as pessoas ainda têm na questão, né, De orgulho, de até de orgulho, né? desrespeito pela humanidade, porque a gente está vendo aí, está surgindo uma nova variante. Aí ontem eu ainda vi na televisão ele falando é necessário a dosagem de reforço. E infelizmente, gente, a Tem gente que vacina ainda não tomou nenhuma. existe. A vacina existe. A dose de reforço está lá disponível e as pessoas não Não vão vão. tomar. Por quê? Porque estão fechadas em si mesmo. Eu quero, é meu ponto de vista, e é um ponto de vista extremamente egoísta e inconsequente, porque nós somos, apesar de seres individuais, nós temos um compromisso coletivo. E aquilo que eu faço ou deixo de fazer compromete a vida do outro. Olha a letra aí, como que a gente ainda está distante desse entendimento. Complicado. Então é muito sério, né? É a parte do evangelho, não é? Se teu olho é motivo de escândalo, arrancai-o. Porque é muito sério. Se a gente está usando todos esses talentos que a gente tem, essa possibilidade de escolha, quer dizer, Deus te deu a possibilidade de escolha. Aí você, dentro de todo o conhecimento que te chega, diante de toda a informação, segue, o que você faz? Escolho permanecer aonde? Dentro do meu limite, enclausurado nas minhas próprias questões, com total desrespeito pelo outro. E essa questão, né, eu achei forte que ele fala em reação, por exemplo, a 7 de setembro, né, como as pessoas gostam de, de mostrar o poder da pátria, né, no desfile, vestir as crianças, fazer as crianças marcharem como soldados, e esse caráter militar que tem o 7 de setembro, né, que nas grandes cidades eles colocam Canhões, né? canhões, tanques Metralhadoras, metralhadoras, tanques de desfile, né? guerra, né, para mostrar o poder, né? E o hino nosso também, todos os hinos, né? Eu falei lá do hino da França. E aí eu achei bonitinho, lembrei, sabe o quê? O hino de Bicas que foi feito pela Sofia. O hino de Bicas não é um hino marcial. É um hino super amoroso que fala: nossa cidade, teus encantos. Eu vou cantar para não atrapalhar vocês. Nossa cidade, teus encantos, tua história, tuas origens, teu passado, tua glória. É ter beleza, é ter vida em plenitude, é ter um povo consciente, é juventude. É ancião, achei bonito ela colocar ancião. É um sorriso de criança, é toda a gente, é fé, amor e esperança. Bicas da Toda a Zona da gente. Mata, é um hino que inclui, não exclui ninguém. Olha, fala em sou criança, ancião, fé, amor e esperança. Bicas da Zona da Mata de Minas Gerais, tu és tão bela, teu povo te ama demais. Nobre cidade, o Brasil guarda os teus filhos, os filhos teus. Serras, planaltos do leste e do sul, dom de Deus. Bicas de ontem, do minério, cafezais, do trem de ferro, de nobres ancestrais. Tens água pura, pastagem verdejante, o teu chão verde, a esperança a todo instante. É na cultura e no trabalho que teu povo cultiva a paz e assim constrói um mundo novo. Olha que hino lindo! É um hino de amor, de confraternização, de inclusão. Não é um hino marcial. Eu falei isso outro dia com a Sofia, né, que a gente está participando do coral. Quer dizer, esse que é o hino, que inclui, não que segrega, que fala de guerra, de lutas. Porque nós estamos lutando contra quem, gente? Né? Jesus já não falou quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. O hino Né? nacional nosso, né? Braço forte, desafio, o próprio peito, a própria morte, né? Olha, é tudo incitando, né? A guerra. A E a gente maioria, os hinos nacionais, né? Eles são realmente marciais, são coisas assim para marcha mesmo. E até o ritmo deles, né? O ritmo é para marchar. E eu acho engraçado que quando a gente canta o hino da Sofia, a gente não marcha, não dá vontade de marchar, dá vontade de dançar. É diferente. E ela fala, gente, dança. Que alguém falou assim, não, não pode dançar. Nós estávamos ensaiando,
E aí tem a filha da Elaine, a menina está trabalhando isso tudo com a gente. Então ela vai cantando e vai fazendo o joguinho dela assim, né? Aí alguém falou assim, não, coral não pode dançar, coral tem postura, tem que ficar certo, retinho, não sei o quê, postura. Tá, tudo bem, para cantar você tem que abrir o peito. Mas aí você falou assim, por que não? Pode dançar sim, gente, dança, tá com vontade de dançar? Dança. Fica mais alegre, fica mais leve. Por que tem que ser essa coisa engessada, sabe? Essa coisa dura, né? Então, não tem nada a ver, não. Tem que, e a letra pede, a música também pede, não é uma música, não é uma música para marchar, é para dançar mesmo. Aí ele fala do Humberto de Campos, né, que também, É. segundo ele, era o próprio debochado, atrevido, que ele faz, ele escreve, né, no Dia da Pátria, Em e foi 1935,7 né? de setembro de 1935. Olha o que ele fala, né? A gente já está. As pátrias devem ser as casas imensas das famílias enormes, unidas fraternalmente, realizariam o sonho da Canaã, das Escrituras, na face da terra. Contudo, quanto mais avançou a civilização nas suas estradas, mais o conceito de pátria foi viciado na essência de sua legítima expressão. Então, na realidade, a pátria era o quê, né? A vivência em paz, né? Nesse O sonho de conceito, né, Canaã era, de sonho de chegar a aculturação, Canaã era da liberdade. Não era de chegar lá e arrumar briga com aprisionar, né? ninguém, né? O progresso científico eliminou quase todos os problemas da incomunicabilidade. A radiotelefonia fez do planeta uma sala minúscula, em que os países conversam como pessoas. Os paquetes para as viagens transoceânicas são cidades flutuantes como hífens gigantescos unindo os povos. As máquinas aéreas, aperfeiçoadas e admiravelmente dispostas, sulcam os ares, devorando as distâncias. Por toda parte, rasgam-se estradas. Então, ele falou de todo o progresso que a gente tem aí, né? Mas, ó, há uma ânsia de comunhão em todas as coisas. Tudo tende a unir-se, aproximando-se. Entretanto, nunca as pátrias estiveram tão afastadas umas das outras, como agora. Jamais se fez uma apologia tão grande da política de isolamento. As pátrias andam esquecidas de que a existência depende de trocas incessantes. Né? Essa questão da vacina aí foi o maior exemplo que a gente teve hoje, atual, né? Então, quanto que a gente Pessoas precisa um disputando, dos né? outros, né? Aqui, ó, os maiores desequilíbrios financeiros e econômicos são infligidos às nações no seu egoísmo coletivo. Deslumbrada num período esplendoroso de sua evolução e sentindo-se num limiar de transformações radicais em todos os setores de sua atividade, a sociedade humana escuta a voz dos seus gênios e dos seus apóstolos, desejando eliminar as fronteiras de todos os matizes que separam os seus membros, fundindo-se nesse abraço de unidade, que ela começa a compreender. Então, a gente ainda está começando a entender a necessidade dessa união, né? A política... É o que ele fala, né? Que o mundo, né? Cada vez mais o mundo entende que a gente precisa um dos outros. E que essa cooperação é um caminho sem volta. Nós vamos precisar, não tem jeito. Ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado. E cada um que se isola perde oportunidades. Aí ele fala da questão da política. Olha, a política, porém, representa o passado multimilenário. Os governos se concentram à base da força e o antagonismo que impera entre todos os elementos da atualidade apresenta um espetáculo interessantíssimo. Olha que sério. Agora, ó, todos os pactos de paz são mentirosos. Haverá maior contradição, que é de um instituto de paz que deve ser puro e espontâneo, guardado por exércitos armados até os dentes? Olha que coisa, né? Se a gente quer uma cultura de paz, a gente está cada vez mais o quê?
se os armar. exércitos, né? Aí eu achei interessante do Japão, porque eu não sabia disso, Também não Rita, sabia, que a mas eu ia música pesquisar e não esqueci também. a música até, né, do Gilberto Gil, que fala: uma bomba sobre o Japão fez nascer um Japão de paz, porque diz que o Japão não tem forças armadas, né, e não tem política armada, porque ele soube o quê? Qual foi o horror de uma guerra, né? De uma guerra. Sofreu uma. Ele sofreu as E você vê, maiores. foram se criando, né? Que ele fala, foi criando a ONU, a Unesco, a OMS, né? São esses organismos que estão, que com certeza é intuição de gênios, de celestes, né? Que assessoram Jesus, que é o que ele fala. Mas elas não dão conta, porque o ser humano ainda é muito agarrado, muito apegado. Ele não quer ir embora, né? Não quer, É, não é fazer, não quer caminhar igual Jesus caminha. Quer ficar, quer agarrar nas coisas, né? Aí ele dá o exemplo, Brasil, né? Do Martin Luther King, é, Nelson Mandela, o Gandhi que fez, Gandhi, né? Gandhi que fez greve de fome para unificar a Índia, mas não conseguiu. É difícil, né? Ele fala: existe o anti-apóstolo, o anticristo que quer que as nações sejam concorrentes e rivais, porque até existe esse interesse de construir armas. Porque se não tiver guerra, eles vão viver de quê? Eles vivem de armar as pessoas, né? Então é complicado isso. A Aqui, gente ó, tem que. Deus criou a paz, o amor, a fraternidade, mas o homem criaram seus próprios destinos. Confundidos num labirinto de suas maldades, né, só tem podido iluminar os caminhos da vida com os fachos incendiados da morte. Na atualidade, a guerra das pátrias representa a guerra dos sentimentos, porque uma era nova de fraternidade cristã desabrochará nos homens do mundo, não, nos horizontes do mundo. Todos os espíritos falam nessa renovação e ela aparecerá clareando o dia novo da humanidade. Então, mas isso só vai acontecer o quê? Quando a gente realmente, né, entender, né, que a gente precisa essa mudança da paz, né? Porque lá no livro Justiça Divina, Problemas Conosco, que fala a condição moral da Terra, o benfeitor fala, né? É o nosso reflexo coletivo. Todos temos acertos e desacertos. Todos temos luz e sombra. Consciências encarnadas em desvario fazem os desvarios da esfera humana. Consciências desencarnadas em desequilíbrio geram os desequilíbrios da esfera espiritual. Continuemos, pois, vigilantes no serviço do próprio burilamento, na certeza de que o amor puro liquidará os infernos quando nós que temos sido inteligências transviadas nos domínios da ignorância, estivermos sublimados pela força da educação. Então, quer dizer, a guerra vai desaparecer? Vai, quando a gente realmente entender a mensagem do Evangelho. O Brasil vai ser coração do mundo, pátria do Evangelho? Vai. Se todos nós que estivermos aqui, fizermos o quê? O hino da paz. Vivenciar, né? O hino da paz. E não da guerra, né? Não da destruição, né? Verdade. Eu tinha um texto sobre o Brasil aqui, mas nós imprimiu, faltou um pedaço. Aqui, ó, e o Brasil, ainda que com sacrifícios ingentes, vem colaborando na disseminação da mensagem da imortalidade e da esperança. Nessa era nova, entoará com as nações irmanadas o hino da paz, compreendendo, pela evolução moral de seus filhos, a beleza maravilhosa da pátria universal. Mas precisa da nossa evolução moral. Sem ela não tem jeito, não. Aí vai ter guerra mesmo. E aí a gente não vai ter esse entendimento, né? Ele fala, né? Por que eles não gostavam por que os sacerdotes não gostavam de Jesus? Quando ele chegou em Nazaré, ele falou o quê? Que o Messias não veio só para Israel, É, ele veio para a eu acho, humanidade, né? eu achei essa questão desse estudo aí a coisa mais séria quando ele fala isso, né? Por que que Jesus foi assassinado, né? Porque justamente, né? Ele feriu o interesse, né? Falou que Deus não era um Deus de Israel, isso O Deus dos judeus só. só. E aí ele vai falar que a coisa que é daqui em diante, né? Jesus vai lá e vai falar aí, vai dizer isso e a coisa vai ficar complicada, né? Porque dificilmente uma pátria conhece ou aplaude os seus profetas.
complicado, né? Mas estamos a caminho, né? Estão tentando, né? Porque sempre é a questão da multidão e da minoria, né? A minoria acaba ficando enrolada com isso. Está na hora de encerrar. Está na hora. Para encerrar. Não, não, não. Essa ideia, que poema que você achou sobre a pátria Não, aí? mas Deus me até que ajude. na realidade eu não achei assim, né? Eu tive dificuldade de Pequenininho, achar texto, para ser é, é, sincero. é pequenininho, mas está no livro Cartas do Evangelho e o título do capítulo é A Pátria do Futuro, né? É do nosso querido Cassimiro Cunha também, que eu adoro, né? Tempo virá neste mundo em que todas as nações serão famílias unidas no templo dos corações. Quando o homem se afastar do negro dragão da guerra, cujo hálito empestado infesta os ares da terra. Nesse dia da vitória dos pensamentos cristãos, os homens hão de se amar com o sentimento de irmãos. Haverá, então, no globo, uma só pátria, a da luz, uma bandeira, a da paz, e um só pastor, que é Jesus. Uma semana de muita paz aí para todos nós. Vamos esticar estender nossas bandeiras, né? Deus, Cristo e caridade. Ismael nos proteja, nos abençoe, nos ilumine. Até a semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.